completar 19 anos, ele já havia vencido tudo, mas de alguma forma não foi a primeira escolha no draft da NBA. 6 anos e muitos recordes depois, Luka Doncic é um dos jogadores de basquete mais talentosos de todos os tempos. Nesse vídeo, analisaremos o talento incrível de Luka Magic e contaremos a improvável história de como um garoto da Eslovênia se tornou uma das maiores estrelas da NBA. Hoje, Luka é uma realidade. Seu pai, Sasa Doncic, era um jogador de basquete profissional na Eslovênia. Então Luka cresceu ao redor do jogo. Ele ainda era muito pequeno para falar quando viu seu pai jogar ao vivo pela primeira vez. Aos 5 anos, Luka já jogava basquete regularmente. Com 8 anos, ele participou do seu primeiro treino sério de basquete, que durou exatamente 16 minutos. Foi o suficiente para o treinador perceber que Luka estava muito à frente dos outros de sua idade. Então o colocou para jogar com os garotos de 12 anos. No entanto, isso também não foi um desafio real para Doncic. Após alguns treinos, os treinadores se reuniram para discutir sobre o jovem prodígio e decidiram movê-lo da escola de basquete para o time do Clube Olímpia, destinado aos atletas mais sérios. Nos primeiros anos, Luka não era tão dominante e frequentemente desempenhava um papel complementar, nunca liderando o time em pontos porque era 3 anos mais novo que todos. Com seus pés crescendo mais rápido que seu corpo, ele às vezes era desajeitado e não conseguia sempre fazer o que queria em quadra. Mas isso o ajudou a desenvolver sua inteligência no jogo e seu espírito de luta. Embora a diferença de idade afetasse a forma como seus companheiros o tratavam fora de quadra, como um irmão mais novo, Luka se recusava a ser tratado assim em quadra e nunca permitia ser intimidado. A primeira vez que Luka jogou com garotos de sua idade foi aos 13 anos, durante um torneio internacional sub-13 em Roma. Na época, Luka tinha 1,55 e suas habilidades e inteligência no basquete estavam muito à frente de qualquer garoto de 13 anos no mundo. Ele driblava os defensores, fazia passes sem olhar e acertava arremessos suaves. No final do torneio, Doncic marcou um triplo-duplo com 54 pontos, levando seu time à vitória por 104-76 e foi premiado com MVP do torneio, com médias de 34 pontos por jogo. Luka foi tão dominante que todos os olheiros juvenis da Europa ficaram impressionados. E de repente, o segredo foi revelado. Ele se tornou o atleta de 13 anos mais procurado da Europa, não apenas no basquete. Ir para Madrid ou Barcelona como um jovem jogador, não importa o quão talentoso, muitas vezes não é uma combinação vencedora. E o número de jovens jogadores que vão para lá e nunca jogaram no time principal é enorme. Mas Luka não ia recuar diante de um desafio. Ele começou a jogar novamente com crianças mais velhas, dominando torneios juvenis e ganhando prêmios de MVP. Ele rapidamente aprendeu o idioma e se adaptou à cultura espanhola. E após apenas 2 anos, aos 15 anos, começou a treinar com o time principal. Aos 16 anos, ele fez sua estreia pelo Real Madrid, tornando-se o jogador mais jovem a jogar pelo clube e o terceiro mais jovem a estrear na história da liga. Na temporada 15-16, Doncic se tornou um membro regular do time principal do Real Madrid e quando fez sua estreia na Euroliga, tornou-se apenas o 21º jogador a competir na Euroliga antes de completar 17 anos. Ele tinha 17 anos e fazia passes que ninguém sabia como ele conseguia fazer. E seu QI de basquete era impressionante. Na temporada 16-17, Luka explodiu. Em dezembro de 2016, antes mesmo de completar 18 anos, Doncic foi eleito jogador da semana na Liga Espanhola e 4 dias depois, contra os Žalgiris, foi nomeado MVP da rodada da Euroliga, tornando-se o jogador mais jovem a conseguir isso. Mas não foi apenas a conquista que foi impressionante, foi como Luka fez isso. Ele acertou 2 arremessos decisivos no último minuto do jogo como um veterano frio, acertando ambos para vencer o jogo. Luka não era apenas um reserva que esquentou. Ele era realmente um titular e o melhor jogador em quadra na competição mais forte da Europa. No final da temporada, ele foi nomeado MVP da rodada da Euroliga mais 3 vezes. Foi eleito estrela emergente da Euroliga por votação unânime e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da Liga Espanhola. Após a temporada, Luka se juntou à seleção eslovena para competir no Eurobasket de 2017. Lá, ele formou uma dupla no backcourt com Goran Dragic, um cara que jogou com seu pai quando Luka era apenas um gandula de 6 anos. Avançando 11 anos, ele e Goran Dragic formaram a melhor dupla de armadores da Europa. Dragic
enlouquecia os guardas adversários com sua velocidade, enquanto Luka dissecava as defesas com passes cirúrgicos. E embora Dragic fosse claramente o melhor jogador do time, a Eslovênia parecia mais estável quando Luka organizava o ataque, tomando decisões perfeitas em quase todas as posses de bola. Na vitória da Eslovênia por 103-97 sobre a Letônia nas quartas de final, Luka marcou 27 pontos e pegou 9 rebotes. Na semifinal contra a Espanha, ele anotou 11 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, sem cometer um único turnover, e a Eslovênia venceu novamente. Na final contra a Sérvia, Luka fez 8 pontos e pegou 7 rebotes antes de sair do jogo no terceiro quarto devido a uma lesão. Mas Dragic foi um mistério insolúvel para todos e com seus 35 pontos, a Eslovênia conquistou o ouro. Dragic foi nomeado MVP do torneio e Luka fez parte do time do torneio com médias de 14 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Luka registrou o primeiro triplo-duplo na Liga Espanhola desde 2007. E apenas o 7º na história da liga. Se você acha isso estranho comparado à NBA, lembre-se de que os jogadores europeus raramente jogam mais de 25 minutos por jogo durante a temporada. Luka acertou vários arremessos decisivos e parecia não errar. Ele liderou o Real Madrid ao título da Euroliga, tornando-se o jogador mais jovem a ganhar o MVP da Final Four e o mais jovem a ganhar o MVP da temporada regular. Em apenas 3 anos como profissional, Doncic se tornou o LeBron do basquete europeu. Um cara que não precisa de jogadas chamadas e pode comandar todo o ataque sozinho. Luka não era rápido, mas sempre chegava onde queria na quadra. Ele não era atlético, mas conseguia desequilibrar os defensores. Seu arremesso não era perfeito, mas ele sempre acertava os chutes importantes nos momentos decisivos. Apesar de Luka quebrar quase todos os recordes na segunda melhor liga do mundo, ganhando todos os títulos, acertando grandes chutes e liderando homens adultos aos 18 anos, muitos gerentes gerais da NBA acreditavam que ele não era melhor do que alguns jogadores de basquete universitário. Eles acreditavam que o jogo de Luka não se traduziria para a NBA e que ele era muito lento para a liga. Foi assim que Doncic caiu para a terceira escolha no draft, indo para o Atlanta Hawks, que posteriormente o trocou para o Mavericks por Trae Young. Mesmo os Mavericks que queriam draftar Luka desde o início e acompanhavam seu progresso desde os 13 anos, não entendiam totalmente sua grandeza. Tanto que Luka nem começou como armador titular em sua temporada de estreia. Ele dividia a função de armador com Dennis Smith Jr., a escolha de loteria do ano anterior e seleção do All-Rookie. Luka fez sua primeira partida como armador 6 semanas na temporada, depois, quando Smith perdeu um jogo devido a uma lesão, registrando 15 pontos e 8 assistências em uma vitória em casa sobre os Celtics. Luka então teve média de 20 pontos, 7 rebotes e 7 assistências durante uma sequência de 11 jogos em dezembro, após a qual os Mavericks perceberam que tinham de longe o melhor jogador do draft. Em janeiro, Luka se tornou o jogador mais jovem a registrar um triplo-duplo e o primeiro adolescente na história da NBA a conseguir um triplo-duplo de 30 pontos e múltiplos triplo-duplos na temporada. Luka foi apenas o 5º jogador na história da NBA a ter médias de pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em seu ano de calouro. Ele ficou apenas 2 votos de ser o 6º jogador a ganhar o prêmio de novato do ano de forma unânime. No início de sua segunda temporada, ele se tornou o jogador mais rápido a atingir 2.000 pontos na NBA. 5 jogos mais rápido que LeBron James, 10 jogos mais rápido que Kevin Durant e Carmelo Anthony e 75 jogos mais rápido que Kobe Bryant. Luka teve média de 29 pontos por jogo, 9 rebotes e 9 assistências na temporada e foi escolhido para o All-NBA First Team, tornando-se apenas o 2º jogador depois de Tim Duncan a receber essa honra em suas 2 primeiras temporadas. Quando os playoffs começaram, Luka aumentou ainda mais o seu nível. Em seu primeiro jogo de playoff contra os Clippers, ele marcou 42 pontos, a maior pontuação de estreia nos playoffs da história da NBA. No 4º jogo da série, Luka se tornou o jogador mais jovem na NBA da pós-temporada da NBA a conseguir um triplo-duplo de 40 pontos, marcando 43 pontos, 17 rebotes, 3 assistências, incluindo esse arremesso decisivo para a vitória. Doncic pulls up, three-pointer, bang, bang, it's good, Doncic wins the game at the buzzer. No entanto, os Clippers ainda eram muito fortes para Dallas, vencendo a série em 6 jogos, apesar de Luka ter média de 31 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Em seu terceiro ano, Luka continuou quebrando recordes, sendo novamente escolhido para o All-NBA First Team e terminando em 6º na votação para MVP. Dallas novamente enfrentou os Clippers na primeira rodada e Luka foi ainda melhor, dessa vez com média de 35 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, mas os Mavericks perderam novamente, dessa vez em 7 jogos. Assim como acontece em todos os grandes jogadores,
bastidores, os críticos começaram a surgir. Como o Luka pode ser tão bom, mas não conseguir vencer nos playoffs? Mas a única diferença entre Luka e Michael Jordan, por exemplo, é que Luka recebeu essa crítica mais cedo do que qualquer um, já que ele tinha apenas 21 anos. Quando a temporada 21-22 começou, Luka voltou com vingança. Em 2 jogos consecutivos contra os Clippers, seu cliente favorito, Luka marcou 96 pontos, incluindo 51 pontos, sua maior pontuação na carreira. Durante fevereiro, Luka se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter média de 30 pontos, 10 rebotes e 8 assistências por jogo, enquanto arremessava pelo menos 40% de 3 pontos em um mês. E ele novamente fez parte do All-NBA First Team, mas, mais importante, os Mavericks finalmente conseguiram vencer nos playoffs. Eles passaram pelo Jazz na primeira rodada, o que garantiu a eles um confronto difícil contra os campeões da Conferência Oeste, o Phoenix Suns. Foi uma série difícil e equilibrada, com o time da casa vencendo cada um dos 6 primeiros jogos. O jogo 7 foi disputado em Phoenix, e o mundo esperava que os Suns avançassem. Em vez disso, vimos uma abominação completa e um total atropelo. Em um ponto, os Mavericks tinham uma vantagem de 46 pontos e Luka humilhou Devin Booker, que havia zombado dele no jogo anterior. 2 games to none. Doncic 3, good! Booker comes out on Finney Smith and Doncic goes right by Bridges. Working him down low, Doncic with the bump and the spin. Another 2 and he's got 12. Oh, and he's 16 into Biyombo, doubled inside. 27-point lead, down goes Johnson, 3, oh no, they're shredding him. No entanto, nas finais da conferência contra o Warriors, apesar de Luka ter uma média de 32 pontos por jogo, os Mavericks foram superados e perderam a série em 5 jogos. Na temporada 2023, Luka estabeleceu um recorde de carreira em pontos, 60 pontos e 21 rebotes, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a registrar um triplo-duplo com 60 pontos e 20 rebotes numa vitória por 126-121 sobre o New York Knicks. Luka foi o único jogador, além de James Harden, a registrar um triplo-duplo de 60 pontos. Apesar de estabelecer vários outros recordes e outra seleção para o All-NBA First Team, os Mavericks não conseguiram chegar aos playoffs, mesmo após adicionarem Kyrie Irving. Isso nos leva a 2024. Um ano em que Luka deu mais um passo adiante e melhorou ainda mais o seu jogo. Ele aumentou suas médias para incríveis 33,9 pontos, 9,8 rebotes e 9,2 assistências por jogo, ganhando seu primeiro título de cestinha da temporada. Em um jogo de janeiro contra Atlanta, Luka marcou 73 pontos, a 4ª maior pontuação de todos os tempos e a primeira partida de 70 pontos com aproveitamento de 75% ou mais nos arremessos. Durante toda a temporada, Luka desintegrou todas as defesas como um ferrugem desintegra o ferro em um navio abandonado, lentamente e de forma implacável. Seus movimentos de pés se tornaram tão perfeitos que quase cada passo tinha seu próprio significado. Um é pequeno, o segundo um pouco maior, o terceiro te adormece e com o quarto ele se vai. Este não será o último título de cestinha de Doncic, e ele continuará quebrando recordes como fez durante toda sua carreira. Luka tem apenas 25 anos, mas mesmo que se aposentasse agora, ele já seria um dos maiores de todos os tempos da NBA.